coração desprendido, podemos fazer esse ato, mas com alegria. Com alegria. Tem um louvor bem alegre aí, irmão? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E já que aprendemos sobre honra, honrar, e um coração desprendido, que em nome de Jesus, hoje possamos estar aprendendo cada vez mais a dizimar na casa do papai, em honra e um coração desprendido. Sem presos a dinheiros, a valores, mas um coração desprendido a ofertar e dizimar na casa do papai. Levantamos o que nós temos para o alto e vamos orar. Ó Deus poderoso, grandioso és o Senhor. Eis aqui um momento de adoração, ó Deus. Um momento de adoração, de adorar ao Senhor nos dízimos e ofertas. Estamos aqui, Pai, pedindo hoje, não as bênçãos só financeiramente, mas que o Senhor realmente venha sobre nossas vidas, tirando a escama, tirando a surdez espiritual, que possamos entender das suas promessas em dízimos e ofertas, que tenhamos um coração, Pai, totalmente deliberado para dizimar e ofertar em Tua casa. Mas que tenhamos também, Senhor, uma atitude de honra ao Senhor. Um coração desprendido, Deus. Em nome de Jesus, eis aqui o Teu povo, que aprende com esse ato, Deus, em nome de Jesus, de honra e coração desprendido. E que o Senhor realmente venha sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, quebrando todo laço, toda enfermidade, quebrando, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo empecilho financeiramente, mas que realmente venham sobre nós, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e consagramos esse dízimos e oferta em Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Ore a Deus que possamos vir com muita alegria do coração. Está abençoado. A graça e a paz, noiva do Cordeiro, adoradores do Deus vivo. Quem está feliz por estar aqui essa noite? Então dê um sorriso bem bonito para Jesus, deixa eu ver. Você sorriu mesmo? É verdade? A máscara é muito engraçado porque ela retirou as nossas expressões faciais. Às vezes a gente fica sem entender quando o irmão está gostando da palavra ou quando não, se ele está recebendo ou não, porque por conta da máscara. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso há muito motivo de nós nos alegrarmos e de celebrarmos ao nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida e pela minha vida, pela honra, pelo privilégio de nós podermos estar nesse lugar. Muitas pessoas, eu estava aqui no louvor e pensando, quantas pessoas ao longo do planeta Terra, aí, por lugares longínquos da Terra, daria tudo para estar hoje nessa reunião, sentado no lugar que nós estamos. Muitas pessoas fariam um sacrifício imenso para estar aqui essa noite. E nós temos o privilégio de estar aqui, poder adorar a Jesus, poder erguer a nossa voz bem alto e dizer: Jesus, nós te amamos, não há ninguém como o Senhor, a nossa vida é tua, o Senhor governa sobre nós, sobre a nossa casa, tudo que nós temos e tudo que nós somos é do Senhor. Então é muito privilégio nosso poder estar aqui. Abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 19. Mateus 25, verso 19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles.
O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: ó Senhor meu, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Vou repetir esse final. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venham e participe da alegria do seu Senhor. Pai querido, aqui está a Tua palavra. Aqui está os nossos corações, a nossa vida. Nós nos sujeitamos à Tua presença, ao Teu senhorio. Jesus, que o Senhor possa estar nesse ambiente, ó doce Espírito Santo de Deus, Tu que sondas e conheces o nosso coração, sabe os nossos desejos, as nossas motivações, meu Pai. Pai, mas que nessa noite o Senhor possa nos encontrar aqui com a Tua graça, com a Tua presença, e trazer sobre nós uma palavra rema, uma revelação, ó Pai, que o Senhor possa ministrar sobre nós, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Pai, e já Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amados, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Às vezes nós lemos esse texto no contexto de dízimos e ofertas e falando sobre finanças. Mas esses dias eu estava meditando muito na minha vida e naquilo que eu tenho vivido esses dias com Deus, na minha caminhada cristã. E eu lembrei desse texto, porque esse texto ele é muito mais profundo do que falar sobre dinheiro, falar sobre finanças. Quando a gente lê, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, a gente já pensa em recurso financeiro, em ser fiel, em trazer algo e honrar a Deus, e Deus vai nos abençoar com algo maior, e isso é verdade. Só que esse texto é muito mais profundo que isso. Quando Jesus começa a ensinar por parábolas, ele começa no capítulo 25, logo no versículo 1, ele está falando sobre a parábola das 10 virgens, e ele começa dizendo: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. E aí na segunda parábola, que é essa dos talentos, ele diz: e também será como um homem. Então o reino de Deus será também como um homem, que sai para uma viagem e confia aos seus servos aquilo que ele tem de precioso nas mãos. Então ele deixa nas mãos dos seus servos para administrar aquilo que é dele. Então nós percebemos que Jesus, ensinando por parábolas aqui nesse texto, traz uma grande lição para mim, para você que está aqui essa noite e você que está acompanhando em casa. Nós temos uma grande responsabilidade sobre nós, que foi confiada por Deus. Nós temos uma grande responsabilidade na nossa vida, que é administrar aquilo que Deus nos deu, que está sobre a nossa guarda, sobre a nossa administração, mas que é dele. E aqui não fala apenas de bens financeiros, recursos financeiros. O texto está falando na nossa própria vida. O texto está falando do reino de Deus, é um princípio do reino de Deus. Então é muito mais profundo do que recursos financeiros. Deus está falando da sua vida e da minha vida. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Eu te faço uma pergunta essa noite: como é que está a sua vida diante do que você já recebeu de Deus? O que você tem vivido nos dias de hoje com aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida? Porque nós oramos muito pedindo para Deus: Deus, faz algo grande. Deus, derrama algo sobrenatural sobre as nossas vidas. E é verdade, nós estamos esses dias uma grande expectativa daquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Nós sabemos que é algo extraordinário, algo poderoso que Deus vai estar liberando sobre as nossas vidas nesse tempo. Agora a pergunta é: o que é que eu tenho feito com aquilo que Deus já me deu? Porque o texto está dizendo: porque você foi fiel no pouco, então eu vou te dar uma porção maior.
Porque você respondeu bem aquilo que já está nas suas mãos, então eu posso confiar de novo uma porção maior, uma responsabilidade maior. Então, eu posso entender que, da forma com que eu administro aquilo que Deus me deu hoje, é que vai dizer se eu estou pronto para viver aquilo que Ele pode me dar amanhã. 3 pessoas entenderam. A forma que você está vivendo hoje, diante daquilo que Deus já te entregou, vai te tornar apto para receber o algo extraordinário que Deus fará amanhã. Trata-se da resposta, do cuidado que eu estou tendo com aquilo que Deus já me deu hoje. Fidelidade no pouco. Nós temos muita dificuldade em lidar com coisa pouca. E eu estava meditando justamente nesse texto, porque semana passada minha filha chegou diante de mim. Eu gosto muito de pão de queijo. Eu, as minhas filhas, a gente lá em casa, a gente gosta muito de pão de queijo. Sempre tem pão de queijo na geladeira, sempre tem algo nesse sentido, e toda vez que eu vou sair, as minhas filhas já falam assim: pai, traz pão de queijo. Então, se você for me convidar para alguma coisa, é coisa simples. Pão de queijo, eu já estou feliz demais. Pode até me dar um presente, 2, 3 pão de queijo, eu nunca mais vou esquecer do seu presente. Como o Laurici estava dizendo, são presentes inesquecíveis, porque eu gosto muito. Mas esses dias eu estava no mercado, comprando pão de queijo. E aí eu peguei o pão de queijo, eu descobri um pão de queijo que era muito bom, porque eu sou perito, como eu gosto muito, então eu sei o que é bom. Eu descobri que tinha um que era muito bom, eu estava comprando, e naquele momento que eu estava comprando, o Espírito Santo falou assim: você vai levar um para o pastor. Um é um pacote, é 1 quilo, não é só um, não. Você vai levar um e vai assar para o pastor. E antes de você comer o seu, você vai lá na casa dele e vai lançar essa oferta. E aí eu pensei, falei, isso é muito pouco, isso é coisa... eu não vou fazer isso não, isso é algo... E isso aí, fui andando nas prateleiras, e o Espírito Santo, você não vai fazer. E eu, não, mas significante, vai que ele nem gosta de pão de queijo, quem gosta sou eu, vai que chego lá e seja desagradável o presente, e fiquei aquele negócio. E o Espírito Santo, você não vai levar o pão de queijo. Eu peguei correndo, voltei lá, peguei o pão de queijo, trouxe para casa, separei. Aí Laura falou: o que é isso aí? O Espírito Santo falou que o primeiro é para levar lá para o pastor. Eu assei aquele pão de queijo, aquele cheirinho, e coloquei numa bandeja, e cheguei de manhã cedo lá, chamei ele. Falei: mestre, eu vim trazer um pão de queijo, eu não sei nem se o senhor vai curtir. Ele falou: eu estou de jejum. Eu falei: tá, mas está aqui a oferta, eu vou lançar aqui. Pequenas coisas, são pequenas coisas que trazem grandes resultados. Pequenas semeaduras que vão trazer grandes colheitas. Às vezes, querido, é nas pequenas coisas que Deus quer liberar algo grande sobre as nossas vidas. Pequenas semeaduras. E naquele dia eu entendi, talvez pode ser só um pão de queijo agora, mas eu vou testemunhar uma grande colheita lá na frente. É pouco hoje, mas vai ser sobrenatural lá na frente. Eu vou lançar essa semente, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir o Espírito Santo e eu vou cumprir. Então, fidelidade no pouco. Eu estava estudando sobre fidelidade. O significado de fidelidade é uma pessoa que demonstra zelo. Fidelidade, alguém que demonstra zelo. E fidelidade, constância nos compromissos assumidos. Fidelidade significa constância nos compromissos assumidos. Então, alguém que não é constante, ele não é fiel. Alguém que não consegue ser constante em Deus, é uma pessoa que ainda não viveu fidelidade para com Deus. É por isso que quando nós meditamos no casamento, se você pensa num casamento, há um juramento no casamento do noivo para com a noiva para com o noivo, de fidelidade. Mas o compromisso firmado no dia do casamento é aonde? É até que a morte os separe. Então, se foi fiel 50 anos e aos 60 não foi fiel.
Se viveu fidelidade durante 30 anos, mas em um ano, no final lá, quando estava no final da vida, houve um momento onde não houve fidelidade, então não foi fiel. Porque fiel é ser constante no compromisso que foi assumido até o final. Então se o compromisso assumido foi até que a morte, então fidelidade precisa ser por completo. Não tem como viver fidelidade 90%, 99%. Não, eu sou fiel. Qual é a medida? Não, 99%. Então eu não sou fiel. Porque fidelidade é você ser constante no compromisso que foi assumido. Você é fiel com Deus? A sua vida é uma vida de fidelidade com Deus? Essa é uma noite de reflexão, é uma noite de fazer um balanço com Deus. Porque, querido, às vezes nós vivemos momentos preciosos com Deus, mas a nossa vida é determinada muitas vezes nas pequenas coisas, nas pequenas decisões, nos pequenos pensamentos que nós pensamos durante a semana. Nós tivemos um culto poderoso aqui no domingo passado, mas deixa eu dizer para você uma coisa, segunda-feira a minha vida foi normal. Eu estava por dentro, meu coração estava queimando, rabachuri, andaraba. O Josué trabalhando comigo, varão, eu estou igual quando a gente chega do encontro com Deus na segunda-feira. Você fica apaixonado, você fica falando, mas a pressão que eu enfrentei foi a mesma. Cliente chato. Pressão de fornecedor, pressão de todo lado, de parceiros, ligações e gente mal educada, a mesma coisa. Do mesmo jeito. Aí as minhas decisões diante do dia a dia é que define se eu sou fiel a Deus. Não é numa reunião, num culto, quando eu estou diante da presença de Deus. A minha vida e a sua vida, ela é determinada nas nossas pequenas decisões durante a semana. Nós demonstramos, nós exalamos fidelidade a Deus nas nossas pequenas decisões. E essa noite eu quero chamar a sua atenção, se você realmente é fiel a Deus no pouco. Se há fidelidade no pouco que você tem de Deus. Naquele momento você acha, não, isso aqui é insignificante. Isso aqui é coisa simples. É no pouco. A nossa fidelidade no pouco. Porque se eu sou fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito amanhã. Se eu sou confiável hoje, no pouco que Deus já me deu, eu sou confiável amanhã. Eu vejo muita gente dizendo, quando Deus me der, pastor sabe disso, porque ele já ouviu muito. A pessoa diz, se Deus me der aquilo que eu estou esperando, eu vou construir essa igreja aí sozinho, ninguém vai precisar dar nada, eu vou fazer tudo. Mas hoje ele não consegue honrar a Deus no pouco. Eu tenho uma grande certeza que ele não fará quando ele estiver sobre o muito. Isso é se ele estiver um dia sobre o muito. Porque se eu não consigo fazer hoje com o que eu tenho, eu não vou fazer amanhã com aquilo que eu quero receber. A forma com que eu lido hoje, me diz, e diz também para você, se você vai fazer, quando você receber aquilo que você espera receber de Deus. Fidelidade no pouco. Querido, nós somos responsáveis pela nossa vida. Você é responsável por tudo que acontece contigo. Há uma grande responsabilidade. Deus nos deu a vida, mas um dia nós vamos prestar contas dela. Você pode viver do jeito que você quiser, tomar as decisões do jeito que você quiser, ao seu bel prazer, mas um dia o Senhor irá voltar e nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo no dia de hoje. Querido, ouvir a palavra de Deus, estar num culto como esse, ouvir a palavra, é como receber uma semente. É uma semente, mas é eu que decido se essa semente vai criar raiz, se essa semente vai germinar, se essa semente vai dar fruto. Eu lembrei de uma história um tempo atrás, que eu ouvi, de um homem que estava andando na cidade,
Aí, de repente, ele olhou e viu uma loja, e estava escrito na loja, estava escrito em cima na fachada, a loja de Deus. E aquele homem viu a loja de Deus, então vou entrar. Então ele entrou na loja, tinha um anjo no balcão. E aquele homem olhou nas prateleiras, tinha potes de felicidade, jarros de amor, tinha porções de fé, de domínio próprio, tinha tudo que nós precisamos. E ele olhou e disse assim para o anjo, custa quanto? Aí o anjo diz, na loja de Deus tudo é de graça, você não precisa pagar nada. Então o homem olhou para o anjo e falou, mas se é de graça, então me dê tudo. Eu quero uma porção de cada coisa, tudo que tiver aqui eu quero. E aí o anjo pegou um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de amor, um pouquinho de fé, um pouquinho de domínio próprio, e foi colocando num saquinho. Aí pegou um saquinho e entregou para ele. Aí ele pegou o saquinho e falou, mas cabe tudo aqui? Aí o anjo olhou para ele e disse, é porque na loja de Deus nós só vendemos semente. Aí você decide se você vai cultivar. 3 pessoas entendeu e recebeu. Então quando eu venho num culto como esse, eu escuto a palavra, é como uma semente no meu coração. Aí eu tomo a decisão de qual tipo de semente eu vou cultivar na minha vida. São pequenas sementes, são pequenas práticas que podem gerar grandes resultados e grandes mudanças. Então talvez você está ouvindo uma palavra como essa, simples, isso aí é muito simples, mas se você praticar o que está nessa palavra, a sua vida vai mudar por completo em todas as áreas, na área financeira, na área sentimental, na área espiritual. Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida, mas primeiro eu preciso ser fiel no pouco. Primeiro você precisa dar uma resposta para Deus no pouco que você está vivendo hoje. Talvez você disse, a minha vida... boa é a vida do pastor. Boa é a vida. Eu queria ser igual o Wagner. Não, eu queria ser igual o Ramon. O que Deus me deu, querido, diz o texto aqui que Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Mas o que define não é a quantidade que recebeu, é a forma que foi administrado. Alguns recebem 5, outros recebem 2, ou outros recebem 1. Isso não importa para Deus. O que importa é se eu estou sendo fiel, zeloso, e se eu estou cultivando aquilo que Deus colocou na minha vida. E deixa eu dizer para você uma coisa, todos nós nascemos com um propósito e para um propósito. Você nasceu com um propósito e para um propósito. Nós nascemos com um propósito de viver um relacionamento íntimo para com Deus. Mas nós nascemos também para um propósito, para cumprir um chamado, para cumprir uma missão. Ei, tem um chamado específico para você nesses dias. Só 2 pessoas. Deus tem um chamado específico e quer manifestar na sua vida nesses dias. Talvez possa ser pequeno, você diz assim, eu não sei muita coisa, mas é no pouco que você sabe que Deus vai agir. Eu acho que eu nem sei direito para que eu sirvo, mas se você acha que você serve para alguma coisa que você acha que é pequeno, então é nesse ponto que Deus vai começar a agir na sua vida. O muito pode ser que aconteça amanhã, mas seja fiel no pouco hoje. Aleluia. Nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Eu tenho ouvido nesses dias, pastor mestre, ouvi muita gente falando sobre isso e eu me peguei também falando. Sabe quando você chega diante de alguém e fala assim, está corrido demais. Como é que está a sua vida? Corrido. Não, está corrido, olha, é uma correria. Esses dias eu me lembrei que alguém me perguntou como é que eu estava, eu disse, está corrido. Eu acho que foi o mestre, acho que foi o senhor. Eu falei, está corrido demais. E hoje meditando sobre o tempo, sobre a minha vida e sobre o tempo. É uma grande responsabilidade minha e sua sobre o nosso tempo. Porque corrido é adjetivo de quem está atrasado.
Mas diante do que nós estamos vivendo esses dias, diante da informação que é muito rápido, e tudo tem que ser na hora, e a gente fica muitas vezes com muitos compromissos e parece que o tempo não dá. Quem já disse assim, parece que os dias de hoje são menores? Quem já disse essa frase? Parece que os dias estão diminuindo, a semana está pequena, o ano eu nem faço ideia, começou agora, ontem, já está terminando o ano. Parece que está tudo menor. Está tudo corrido, está tudo muito rápido. Querido, nós recebemos de Deus o tempo. E nós temos uma grande responsabilidade em administrar o nosso tempo. E eu estava pensando esses dias que o tempo é como uma moeda que nós recebemos, é como dinheiro. Só que você não tem como guardar. Você vai precisar gastar. Nós recebemos todo dia 24 horas. E quando termina as 24, a gente gastou todas. Gastou tudo. Amanhã, de novo, mais 24. E eu vou ter que gastar. Agora, aonde é que eu estou gastando? Aonde é que eu estou, melhor, investindo o meu tempo? Aonde eu invisto o meu tempo diz muito sobre o que eu vou viver amanhã, sobre o meu futuro. E eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Eu estou sendo um péssimo administrador do meu tempo. Eu não tenho tempo para fazer um monte de coisa que é muito relevante na minha vida. Eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo outras coisas. Eu falei, Senhor, me perdoe, eu preciso administrar o meu tempo. Esses dias um jovem falou para mim, olha, eu não tenho tempo. A gente fala muito aqui no louvor, quando a gente passa música, e aí tem que ensaiar, alguém chega e fala assim, eu não tive tempo de ouvir as canções. Então, quando alguém fala assim, eu não tive tempo, ele está dizendo, vocês, todo mundo aí, é todo mundo desocupado. Quando alguém diz assim, eu não tive tempo para ir no culto, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para fazer nada. Está dizendo, pastor, o senhor é muito desocupado. O senhor estava orando? O senhor não tem nada para fazer? Eliel, você é muito desocupado, o que você estava fazendo? Você não tem compromisso? Porque a gente tem a tendência de achar que só a nossa vida, só eu que tenho compromisso. Então quem está lá não tem, só eu que tenho. Querido, o mesmo compromisso que você tem, eu também tenho, todos nós aqui temos. Talvez quem está aqui tem mais compromisso do que quem não. Mas a questão é, eu decido como é que eu vou viver o meu tempo, aonde é que eu vou investir o meu tempo. Eu decido quanto tempo eu vou investir em oração, falando com Deus. Quem gasta tempo, quem investe tempo com Deus, ele poupa tempo lá na frente, porque o caminho, as direções que Deus dá, elas são precisas para uma vida de vitória. Então eu vejo que muito tempo, pessoas que não gastam tempo buscando a orientação, a palavra de Deus, buscando entender aquilo que Deus quer, e eu vou fazer, e depois as coisas começam a dar errado. Aí elas vêm para a presença de Deus para corrigir aquilo que já deu errado. Mas se eu tivesse administrado bem o meu tempo, investido tempo de qualidade com Deus, com toda certeza a probabilidade de dar certo seria muito maior. A probabilidade de dar tudo certo seria muito maior. Mas muitas vezes nós investimos o nosso tempo em muitas outras coisas. Como é que você tem administrado o seu tempo? O tempo é uma moeda preciosa que Deus nos deu. E um dia, você e eu, nós vamos prestar conta de aonde é que eu investi o meu tempo. Aonde você investiu o seu tempo. E aí eu fiquei meditando na minha vida e falei, Senhor, misericórdia. Eu acho que eu estou assistindo muito jornal. Eu acho que eu estou usando o WhatsApp demais. Aí quando eu pego o celular, quando eu entro no YouTube para ver alguma coisa, eu lembro, gente, eu poderia estar lendo agora a palavra de Deus. Eu poderia agora estar no meu quarto de joelho orando. O que será que ia me trazer um resultado melhor? Falei, Senhor, tem misericórdia. E olha que, irmãos, eu sou radical quanto a isso. Eu me policio demais, mas meditando nesse texto e na minha vida, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou desperdiçando tempo demais.
Eu estou desperdiçando tempo fazendo muita coisa que não edifica e que não vai acrescentar em nada na minha vida. E eu poderia estar aos seus pés, eu poderia estar prostrado aos seus pés, buscando a tua presença. Como é que você tem vivido o seu tempo? O seu tempo é precioso, não volta mais. Tem gente que pensa assim, não, hoje eu não fiz, eu vou fazer amanhã. Não vai não. Não vai não. Não, eu não fiz essa semana, eu vou deixar para fazer semana que vem. Você pode até fazer, mas aquilo que você ia fazer semana que vem, você deixou de fazer. Então, todas as vezes, todo dia que eu tenho uma oportunidade de fazer algo com Deus e eu não faço e eu deixo para fazer amanhã, eu perdi a experiência de amanhã. Porque o dia de hoje é para ser vivido hoje. A experiência que Deus tem para mim hoje é preciso viver hoje. E não há mais tempo, querido, de nós ficarmos procurando outras coisas, nos enchendo de outras coisas. Só uma coisa é necessária: estar aos pés do Senhor, buscando a tua presença. Não há nada mais precioso do que estar junto com Deus. Por isso, quando nós falamos do reino de Deus, Jesus vai vir buscar a sua noiva para um grande casamento. Deus quer ter comigo e com você um casamento, não uma noite. Eu fiquei pensando, falei, Deus, quanto a gente tem experiências com o Senhor, mas casamento é diário, casamento é todo dia. Eu tive grandes experiências, grandes emoções, eu e minha esposa. Às vezes a gente senta para relembrar alguns momentos que nós tivemos ao longo da nossa vida. Mas ela está do meu lado todo dia, eu acordo com ela todo dia. Por quê? Porque isso é casamento. Isso é casamento. Casamento é todo dia, relacionamento diário. E Deus está procurando aqueles que estão dispostos a viver esse casamento. O noivo vai vir buscar uma noiva que espera por ele. Aleluia! Quem está preparado para viver isso? É casamento, querido, é relacionamento todo dia, diário, é experiência com Deus todo dia. Eu acordo ao lado da minha esposa, todo dia a gente vive uma experiência junto. Eu estou casado há 13 anos, o meu amor por ela só cresce todo dia. Eu acordo de manhã, eu falo para ela, olha, eu te amo mais do que ontem, amanhã eu quero te amar mais do que hoje. Um beijo, minha esposa está assistindo. É todo dia, mas precisa ser cultivado. Precisa ser cultivado, não é apenas em momentos, aquele dia, não, todo dia. Eu sou responsável pelo que eu estou vivendo hoje. Você é responsável pelas suas palavras. Por cada palavra que sai da sua boca, você é responsável. Eu sou o responsável. Tiago capítulo 3, verso 2, diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas, tem aí, Wagner? Tem aí essa parte? Eu queria ler com os irmãos. Está desligado aí? Abre aí, Tiago capítulo 3, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. É muito interessante. Tiago capítulo 3, verso 2. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no que fala, tal homem é perfeito. Nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no que fala, tal homem é perfeito. Tem alguém aqui essa noite que já tropeçou em palavras? 2 pessoas. O resto são perfeitos. Glória a Deus. Tem alguém aqui que já tropeçou em palavras? O texto está dizendo que todos. Aqui o texto está dizendo, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não tropeça em palavras, o tal homem é perfeito. Querido, tudo que eu falo, tudo que sai da minha boca, eu estou construindo alguma coisa. Às vezes a gente pensa que
Não, eu preciso ser leal à liderança, eu não posso falar mal da liderança, eu não posso falar mal dos outros. Não é só isso. Não é só isso. Tudo que eu falo, eu estou construindo ou eu estou destruindo. Não se trata apenas de denegrir alguém, isso é básico. Mas é você liberar uma palavra no momento oportuno. Às vezes, tem coisa que a gente fala, uma palavra só pode mudar a nossa vida. Ou pode destruir. Eu lembrei de uma história de um homem que estava saindo para o emprego. Uma entrevista de emprego, ele desempregado há 1 ano. E aí no caminho, ele com pressa, atrasado para a entrevista. E meu Deus, eu vou chegar atrasado. E no caminho, um carro fechou. Um carro fechou, era um senhor de idade, fechou ele sai da frente que eu estou atrasado, e pai, lançou um palavrão, e o senhor, desculpa, e ele passou e foi embora. Chegou lá na empresa, processo seletivo, passou pelo processo seletivo, ficou entre os 3 melhores, e aí só precisava da última checagem com o diretor da empresa, era a última, os 3 muito bons, e ele entre os 3. Aí ele está na antessala esperando a entrevista com o diretor da empresa, só para finalizar. Quando ele abre a porta, ele dá de cara com quem? Quando ele abre a porta, ele olha o senhor que tinha fechado ele, está sentado na mesa. O senhor deu uma olhada, você? É você que está aqui para a entrevista? Não, desculpa aí, porque o trânsito, né? E eu precisava chegar no horário. Você está reprovado. A conduta da nossa empresa não cabe pessoas como você. Uma palavra dita em um momento inoportuno. Eu fiquei pensando esses dias, quantas palavras eu já disse em momentos inoportunos. Eu vou embora, eu falo, Senhor, misericórdia. Eu chego, minha esposa, eu sento para conversar com ela, às vezes ela faz discipulado comigo. Ela fala assim, por que você foi falar aquilo? Eu falo, não sei, saiu. Saiu, não sei porquê. Essa semana eu estava fazendo um trabalho num cliente e tinha um arquiteto com a gente. E foi um momento desse, que saiu uma palavra assim que eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí a gente conversando, eu montando o móvel, a arquiteta estava lá, ela falou o seguinte, o que você achou do projeto? Eu estou começando agora, né, com projeto e tal, fazer projeto em 3D. O que você achou do projeto? Eu não sei, eu estava entestido ali montando o móvel, eu falei, eu já recebi piores. Aí, quando a palavra saiu, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, acabou para mim. Aqui acabou, aqui fechou a porta, aqui depois dessa. Aí eu falei, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, assim, estava bom, estava muito bom. Aí, mas já tinha saído. Às vezes nós fechamos uma porta com uma só palavra. Às vezes, quando você fala, acabou. Eu conversando com minha esposa, eu falei, Laura, a gente fica conversando, ela tem uns pensamentos muito profundos, eu aprendo muita coisa com ela. Eu falo para as minhas filhas que, mamãe é da prateleira de cima, porque ela tem uns assuntos, uns negócios muito profundos. E eu conversando com ela, eu falei, conversando sobre isso, né, sobre o poder da palavra, eu falei, Laura, até a verdade tem a hora de ser dita. Até a verdade pode matar alguém se você disser em um momento inoportuno. E eu conheço gente que fala, não, eu só falo a verdade. Tudo que eu falo é verdade e é na hora. E aí sai matando um monte de gente. É uma pessoa insuportável que ninguém aguenta ficar perto. E o que eu tenho que falar, eu falo é na cara. E aí fala, e quem fica ofendido, está ofendido. O problema é isso, está ofendido, é orgulhoso. É orgulhoso, não sabe ouvir. Talvez não, talvez é você que não sabe falar. Talvez não é, o problema não é quem está ouvindo, o problema é um jeito que eu estou falando. Pastor Wander já administrou muita coisa, o senhor lembra, mestre? Quantas vezes eu cheguei e eu falava alguma coisa, algum discípulo, a gente chegava e gente, você falou demais. Né? Vamos com calma. Eu falava, não, mas é verdade, pastor, estava errado, e eu falei, ele estava errado. Aqui era pecado, mas era mesmo.
Só que não era momento, não era hora de falar. E tudo que eu falo, eu vou prestar conta daquilo que eu estou falando. Tudo que eu falo em secreto, um dia eu vou prestar conta em público. Tem coisas que você está falando que você acha que ninguém vai ficar sabendo. Um dia você vai prestar conta em público. Então tudo que nós falamos, há poder sobre a vida e sobre a morte na língua. Isso é ser fiel nas pequenas coisas. Isso é viver um evangelho de fidelidade para com Deus nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Mas às vezes a gente acha que o importante é lá, o importante é lá no culto, o importante é na frente do pastor. Mas na verdade a sua vida e a minha vida, ela é definida quando nós estamos a sós. Porque quando nós estamos a sós, nós somos quem nós realmente somos. Tem coisa que você nunca vai me ouvir dizer aqui. Está dentro de mim. Deus sabe. Tem coisa que eu já falei quando eu estava sozinho ou com a minha esposa, que aqui na igreja você nunca vai ficar sabendo. Até porque se você ficar sabendo, você vai sair correndo. Mas eu sei que você também já fez. Então não aponta o dedo para mim, que nós estamos no mesmo barco. Isso é viver um evangelho de fidelidade nas pequenas coisas. Honrando a Deus em tudo, no que falo, no que penso, investindo tempo com Deus. Sendo fiel no pouco, na expectativa de viver algo sobrenatural. Às vezes nós podemos estar clamando a Deus por coisa que Deus já nos deu. A gente pode estar pedindo a Deus, Deus, faz algo poderoso, abre aquela porta, eu estou esperando há quanto tempo, e Deus vai falar assim, já está pronto. Se você for fiel no que eu te dei hoje, você vai viver amanhã. Está tudo pronto, está tudo preparado. Mas a resposta que eu dou nas coisas que eu estou vivendo hoje, vai dizer se eu estou apto para viver amanhã. Quem está entendendo? Deus nos prova nas mínimas coisas. Querido, no detalhe, nas pequenas coisas que a gente acha que é irrelevante, Deus está nos provando. Deus está te provando nas pequenas coisas. Essa semana, a semana passada, eu tenho vivido essas experiências com Deus. Eu estava atendendo uma cliente. Eu até já contei o testemunho. É aquela que pediu dinheiro de volta, queria mexer com justiça, queria processo e tudo. E eu tratando ali da melhor forma possível, vamos resolver. Não, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero cancelar o pedido. E eu já tinha investido no material, eu não tinha como devolver o dinheiro. E ela nervosa, e eu falava, não, se você quer cancelar, eu vou ter que te pagar, mas agora eu já fiz o investimento. Você precisa esperar. E ela, cliente em cima, e fazendo pressão. E eu entendi, falei, Deus pode estar me provando. Deus pode estar me provando. Se realmente eu vou exalar o bom perfume, se o meu caráter vai ser um caráter de um cristão aqui. Às vezes eu chegava lá em casa, eu e minha esposa falavam, Laura, não dá mais, eu não aguento mais. Não dá. Aí quando você fala aquela frase, que eu acho que você já falou, eu não preciso passar por isso. Quando você fala aquela frase, eu não preciso passar por isso. Um dia desse eu falei para minha esposa, eu não preciso passar por isso. É só eu não atender, eu posso atender outro cliente, tem um monte de cliente esperando, eu não preciso passar por isso. Aí eu escuto a voz do Espírito Santo, você precisa passar por isso. Não se trata de quem está do outro lado, é você precisa passar por isso. E às vezes eu choro lá em casa, eu e minha esposa, eu falo, não dá, eu não estou suportando mais. E aí, semana passada, eu estava concluindo os trabalhos, o nosso compromisso lá, e já no finalzinho, ela pediu um acréscimo, que eram umas portas de vidro. É caro, é coisa difícil de fazer. E aí eu dei o valor, o orçamento, ela aceitou e mandou fazer. E eu estava lá em casa à noite, preparando as portas para levar no outro dia. E eu preparando ali, falei, esse dinheiro vai ser bom, esse acréscimo e tal, já fazendo planos ali com o dinheiro. O Espírito Santo chegou e falou assim,
você não vai cobrar, vai ser oferta. Aí eu falei, não, isso aqui é o capeta que está falando, não pode, Deus não ia fazer isso. Eu estou sendo humilhado, eu estou sofrendo ali, da dificuldade daquele jeito, e agora eu vou, aquilo que é justo, Deus vai pedir para eu lançar oferta. E eu fiquei pensando, não, isso não é Deus, gente, não pode ser Deus não ia fazer isso comigo, e aquela luta comigo. Aí entrei lá, falei, Laura, tem um assunto aí. Aí ela, o que foi? Não, o Espírito Santo falou que é para ofertar na vida dela, aqueles negócios lá. Ela falou, se ele falou, é melhor você obedecer. Ela falou, obrigado, então, você está me ajudando muito, obrigado. Aí voltei lá para a marcenaria e falei, não vou fazer isso. Aí o Espírito Santo, ele sempre fala comigo em frases. Aí eu escuto a frase assim, quem governa? Aí, é o Senhor que governa. Eu decidi que quem governa é o Senhor. Tá. Aí fiquei, mas não, é pesado demais isso. Eu vou ter que ainda tirar dinheiro para fazer. Não dá. E aí o Espírito Santo falou de novo, na terra que te fez sofrer, lança uma semente. Aí eu falei, Laura, o Espírito Santo está falando, na terra que te fez sofrer, lança uma semente. Então, eu não tenho escolha, eu preciso fazer. Aí Josué chegou de manhã, eu falei, Josué, nós vamos entregar esse serviço e é oferta. Aí ele falou, mas naquela casa, aquela assim, até o Josué que é santo. Mas não quero não, foi Deus que falou. Aí cheguei lá, não tem? Para entregar o serviço, aí falei para ela, olha, essa parte aqui, que você tinha concordado com o orçamento e tudo, né, já estava tudo certo, eu não vou te cobrar não, eu estou te dando, é um brinde. Aí ela olhou na minha cara e falou assim, grande coisa que você está fazendo. Aí eu falei, Deus, olha isso, nem gratidão, pai, nem gratidão. Ela falou, você que está fazendo não é nada. Aí eu abaixei a cabeça e fiquei quieto. Aí passou um pouco mais tarde, ela apareceu lá de novo, ela falou assim, por que você está fazendo isso? Ela falou, agora eu vou falar. Ela, por que você está fazendo isso? Eu falei, foi Deus que mandou. Deus mandou fazer isso? Eu falei, mandou, meu compromisso é com Ele. Ainda disse a frase que o Espírito Santo tinha falado. Falei, e olha, eu vou te dizer uma coisa. Aí ela lá, falei, Deus disse assim para mim, o Espírito Santo falou, lance uma oferta na terra que te fez sofrer. Ela olhou para a minha cara, então você está sofrendo aqui? Eu falei, é provável. É provável. Mas eu estou lançando uma oferta, eu estou abençoando a sua vida. Deus pediu e está aqui a oferta. Aí ela saiu, obrigado não fala, de jeito nenhum, né? Não, proibido. Foi embora, aí eu falei, obrigado Deus, porque eu estou aprendendo a honrar ao Senhor nas pequenas coisas. Isso é oportunidade de ser fiel no pouco. Aquilo que o Espírito Santo está falando para fazer, faça. Pode ser pequeno. Abençoar a vida de alguém, ligar para alguém e orar com ele no telefone. Quantas vezes o Espírito Santo já te pediu para fazer isso, você fala, não vou fazer, eu faço amanhã, eu faço depois. Deixa quieto, deve ser coisa da minha cabeça. Não é não. Isso é ser fiel nas pequenas coisas, é ser fiel no pouco, é abençoar a vida de alguém. Você está aqui hoje porque alguém decidiu ser fiel a Deus no pouco. Alguém decidiu pagar um preço pela sua vida, você é fruto disso, eu sou fruto disso. Deus está esperando de nós que nós façamos algo. Eu acredito, eu creio no meu espírito que nós vamos viver nesses dias algo sobrenatural. Nós temos gerado essa expectativa, mas vai começar com as pequenas coisas. Não adianta, eu posso ficar 10 anos aqui sonhando com algo grande que Deus vai fazer. Esse algo grande nunca vai chegar se eu não começar com o pouco que eu tenho. Se eu não começar hoje com o que Deus me deu. Talvez você possa dizer assim, eu não sei cantar direito. Eu não sei cantar muito bem, mas com o pouco que eu sei, eu vou honrar ao Senhor.
Eu não sou um bom músico, eu não sei tocar direito, mas com as poucas notas que Deus me deu, eu vou começar a honrar ao Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Talvez alguém aqui essa noite diz assim, eu não sei nem orar direito, mas com pouco que eu sei, eu vou começar a ser fiel e honrar ao Senhor. Eu não tenho muito recurso, mas com pouco que eu tenho, a partir de agora, eu vou começar a usar para honrar a Deus nas pequenas coisas. Querido, começa hoje, decida hoje, a partir de hoje, chega em casa e fala assim, eu vou começar a viver algo novo. Quando acontecer alguma coisa, quando o céu abrir, quando eu ver um redemoinho, quando eu ver um anjo, não, eu vou começar agora, nas pequenas coisas. Eu vou entrar no quarto, eu vou fechar a porta, eu vou ficar lá com Deus, falando com Deus. Não é muita coisa, eu não sei falar muita coisa, mas eu vou ficar quieto, mas que seja na presença de Deus. Eu não sei orar nem 10 minutos, mas então vou ficar calado, mas na presença de Deus. E aí pode ser que Ele fale contigo. Porque Deus não espera de nós oração bonita, Ele espera de nós coração quebrantado e contrito. Talvez você não saiba orar, mas você pode ficar na presença de Deus e ouvir a voz dEle. Eu não sei usar aquelas palavras bonitas, e nem precisa. Relacionamento de pai com filho é na simplicidade. Nós relacionamos com Deus na simplicidade, nas coisas pequenas do dia a dia. É tomar café, falar, Espírito Santo, senta comigo, toma café comigo. A hora que vai no trânsito, Espírito Santo, dirige comigo. Pode ser que tenha alguma situação no caminho, esteja comigo. Eu estou saindo para trabalhar, eu vou enfrentar uma situação difícil, colega de trabalho me perseguindo, e situações, opressões do dia a dia, fala, Espírito Santo, esteja comigo. Eu quero te honrar nas mínimas coisas, eu quero falar como o Senhor fala, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero agir como o Senhor iria agir se fosse o Senhor que estivesse aqui, porque é Ele que está mesmo, Ele está dentro de mim. Eu estou aqui para refletir a glória de Deus nas pequenas coisas. Nós servimos um Deus poderoso, mas um Deus também que é simples. Deus pode manifestar com a voz de trovão, com uma chama de fogo, mas às vezes Ele vem com uma brisa suave, coisas simples. Experiência simples, e você consegue perceber o agir de Deus nas mínimas coisas. Talvez você está cansado de tanto lutar e acha que Deus não está contigo. Deus está do teu lado. Deus está contigo o tempo todo. É só você ser fiel no pouco que Ele já te deu. É só você honrar a Deus, permanecer fiel até o fim junto com Ele. Relacionamento íntimo diário com Deus todo dia. Quando nós nos reunimos nas reuniões, nós reunimos como noiva, como igreja do Senhor, então Deus manifesta o poder dEle. Mas a impressão que nós temos muitas vezes, que às vezes não acontece quando a gente está lá em casa, sozinho, ou quando você está trabalhando. É normal, tudo normal. Madeira cai no pé, você vai embora chorando, tem que correr para o hospital, coisas do cotidiano. Aí você fala, Deus não me protegeu. Tá, mas talvez Deus queria te parar. Deus queria te colocar em casa para trabalhar. Deus aproveita tudo, querido. Tudo que eu estou vivendo, se eu coloco a minha vida na presença de Deus, para Deus governar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus entende. Eu posso estar sofrendo hoje. Eu não estou entendendo o que eu estou vivendo hoje. Está ruim, está difícil. Está oprimindo, está ruim. Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer me ensinar, querido. E quando eu enfrentei essa situação com a cliente, quando eu entreguei, falei, estou livre. Falei, Josué, nós estamos livres agora, o próximo cliente ainda era pior, e ainda me... Aí eu falo, Deus, que dia que eu vou... E aí Deus, o Espírito Santo fala, eu estou te aperfeiçoando.
Aprenda a me honrar hoje, porque eu vou te preparar para algo que você vai estar enfrentando amanhã. Quando nós ouvimos o testemunho do pastor Wander, as lutas que ele enfrentou lá no hospital, mexendo com gente, recursos humanos, Deus estava preparando para algo maior. Se ele não tivesse sido aprovado lá, não estaria aqui no maior, no grande que Deus preparou. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, é gradativo, é dia após dia. O que nós estamos vivendo hoje vai nos habilitar para viver amanhã. E quando eu estiver no muito amanhã, saiba, Deus tem algo ainda muito maior. Ele continua me preparando para algo maior todo dia. Aleluia! Hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Mas Deus continua me preparando para algo maior. Eu estava lembrando, e eu já estou encerrando. Quando eu estava trabalhando lá na papelaria de vendedor, eu orando com Deus um dia no balcão, era num período como esse, muito quente, não tinha ar-condicionado, só um ventilador e meu pé latejando. Eu chegava em casa e não conseguia nem descansar direito de tanta dor nas pernas e uma dificuldade tremenda. Um dia eu estava lá assim, eu falei, Senhor, arruma uma oportunidade para mim melhor. Eu não sabia nem qual era o plano de Deus. Eu falei, Senhor, mas está difícil, está ruim. Eu queria trabalhar um dia de bermuda. Eu fui conversando e falando, isso é as loucuras que eu vivo com Deus. Eu falei, Senhor, eu queria trabalhar de bermuda, chinelo. Eu não queria nem terno e ar-condicionado, eu queria bermuda e chinelo. Às vezes eu estou trabalhando lá, produzindo os móveis, e aí eu olho para mim, eu estou de bermuda e chinelo. E quando eu estava na papelaria, enfrentando aquelas situações, um dia eu cheguei e falei, eu dei um basta, eu falei para minha esposa, eu não fico mais nem um dia lá, eu vou sair. Mas para onde? Não, eu não, qualquer lugar me serve, eu não quero ficar mais lá. Eu saí de lá, eu passei em tantos empregos e nenhum dava certo. Nenhum dava certo. Eu ia experimentar em várias empresas, vários lugares, nenhum dava certo. E eu falava, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não estou entendendo. Aí quando acabou as oportunidades, eu voltei. Eu voltei para a papelaria. Um dia eu estava lá, falei, Senhor, eu estou de novo nesse lugar. Mas é a única forma de eu levar comida para casa. Eu preciso ficar aqui, eu estou de novo aqui, Deus. Aí eu entendi, naquele dia o Espírito Santo falou assim comigo, é porque você errou o caminho. E quando a gente erra o caminho, Deus precisa pegar e levar de volta ao lugar da onde você saiu, para começar de novo por um outro caminho. E aí eu falei, então Deus, a partir de agora, então seja feita a tua vontade, o que o Senhor tiver para mim. E naqueles dias, naquela papelaria, foi os melhores dias da minha vida no quesito experiência com Deus. E o pastor Wander sabe, porque ele me acompanhou nesse tempo. Foi a época que o Espírito Santo me pegou de um jeito que eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia nem comer direito, eu só queria a presença de Deus. E eu trabalhando naquela papelaria e orando, falando, Senhor, eu preciso viver algo novo em Ti. Eu não quero experimentar algo que o Senhor tem. Eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Eu saía do balcão, ia lá para trás no estoque e começava a chorar e falar com Deus. Deus, eu quero a Tua presença. E eu ligava para o pastor Wander, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei chorar aqui. Eu já estou passando vergonha na frente dos outros, na frente de cliente, porque eu só consigo chorar na presença de Deus. Eu não vejo ninguém, eu só vejo Deus na minha frente. Aí ele falou, Deus está te preparando para algo. Eu falei, tá, mas então fala para ele que
Me ensina, então, só pelo menos na frente do cliente, eu ficar tranquilo, assim, para não passar vergonha. Eu não conseguia, querida, era chorando na presença de Deus o tempo todo. E foi na época que a gente começou a ir no Morro de Santo Antônio. Eu ficava a semana toda contando os minutos para chegar o dia logo da gente ir para o Morro de Santo Antônio, 4 horas da manhã. A gente passava o resto da noite e descia de manhã. E eu ficava, pastor, e agora? Só semana que vem de novo, segunda de novo. Mas está muito longe, podia ser todo dia. Um desespero pela presença de Deus. Aí o Espírito Santo chegou, então falou, agora chegou a hora. Você começou a me honrar no pouco, então chegou a hora que eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Foi quando Deus me deu a ideia de fazer caixinha de papel, caixinha de presente. Eu saí do meu emprego para fazer caixinha de papel de presente. Os outros olhavam, loucura, ele não tem o que fazer. Coitado da esposa dele, vai sustentar o homem dentro de casa fazendo caixinha de presente. Mas eu ouvi a voz de Deus dizendo, agora eu estou contigo. Eu ouvi a voz de Deus dizendo, agora você pode ir, mas é loucura. Não, mas agora quem está no controle sou eu que estou no comando. Então eu vou, Senhor. Por isso quando alguém chega diante de mim e fala assim, eu estou com uma ideia, Deus falou comigo. Aí eu falo assim, não, mas Deus falou mesmo. Porque se Deus falou, meu irmão, até restaurante e sopa de pedra vende. Se Deus falou qualquer coisa. Porque eu vivo a loucura. O que eu vivo hoje é a loucura. Já fez 8 anos que eu saí de lá, e Deus sempre provendo. E Deus sempre abençoando. E as minhas experiências com Deus só aumentando. Então, esses dias eu na presença de Deus, eu falei, Senhor, eu não quero receber algo de Ti. Eu quero viver uma experiência maior com o Senhor. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não há limite para conhecer Deus. Não há limite para se experimentar da presença de Deus. Quanto mais tempo eu invisto na presença do Senhor, mais parecido com Ele eu vou ficar. Quanto mais tempo da minha vida eu dedico, investindo, conhecendo sobre Deus, relacionando com Ele, mais dependente de Deus eu sou, e maior Ele se torna para mim. Eu lembro daquela história que o pastor Wander sempre já contou aqui uma vez, da criança que chegou diante do pai e falou, ele olhou para o avião e viu o avião pequenininho, ele colocou o dedo, pegou o avião e falou, pai, o avião é tão pequeno. Olha aí, pai, eu consigo pegar. Aí o pai chamou ele um dia, chegou lá no aeroporto, falou, meu filho, esse aí é o avião que você viu aquele dia. Ele olhou e falou, pai, é muito grande. Aí o pai disse para o filho, falou, é porque agora nós estamos perto dele. Talvez pode ser que Deus não esteja muito grande. Talvez as suas experiências com Deus tenham sido rasas por causa da distância que você está dele. Mas eu tenho um recado para você essa noite. Se aproxima de Deus e verás o que Ele pode fazer na sua vida através de você. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus vai fazer nesses dias é muito maior do que o que nós já experimentamos até aqui. Eu estou dizendo para você essa noite, você que está ouvindo essa palavra, porque eu quero que você experimente também. Porque eu quero que você experimente algo sobrenatural. E para isso, começa hoje no pouco. Começa com o pouco que você tem hoje. Dedique a sua vida com o que Deus te deu hoje, para que você possa viver algo sobrenatural amanhã. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Tem pessoas essa noite aqui que Deus está te chamando para viver algo maior. Você sabe que o que você tem vivido com Deus, o evangelho que você tem vivido com Deus até hoje é um evangelho raso.
Mas se você está aqui, se você abriu mão do seu tempo para investir tempo em estar aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele quer transformar a sua vida e transformar a sua história. Talvez você até sabe qual é o seu chamado, para que Deus te chamou. Mas talvez você esteja como esse servo, você cavou um buraco no chão e enterrou. Enterrou o seu chamado, enterrou aquilo que, os teus sonhos, os seus planos, enterrou aquilo que os seus projetos em Deus. Mas Deus está aqui essa noite e está dizendo: desenterre aquilo que você enterrou, porque eu vou começar a fazer coisas novas nesses dias. Desenterre aquilo que você guardou já tem tempo. Talvez você não tenha conseguido nem orar, nem buscar nada de Deus. Talvez você não tenha conseguido ler a palavra. Talvez você não tenha conseguido fazer nada. Mas Deus está aqui essa noite. O Espírito Santo está nesse lugar e Ele vai renovar as suas forças. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar em Deus. O Espírito Santo é especialista em transformar coisas pequenas em coisas extraordinárias. Talvez se você passar essa noite com Deus, Ele vai transformar a sua vida para sempre. Você nunca mais será a mesma pessoa se você passar um momento na presença dEle. Oh Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença, ó amado, vem doce Espírito Santo de Deus. Ele é especialista em multiplicar o pouco em muito. 5 pães e 2 peixes na mão dele pode alimentar uma multidão. 1 Reis diz que o profeta Elias estava orando por chuva. Já fazia 3 anos e meio que não chovia sobre Israel. E o profeta estava orando. Ele disse para o servo: sobe no monte e olha para ver se tem alguma nuvem. E o servo subiu no monte e olhou, e ele voltou ao profeta e disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que é uma nuvem do tamanho de um homem? Pode vir uma chuva de uma nuvem do tamanho de um homem. Mas através daquela pequena nuvem, Deus fez chover sobre a terra de Israel. Através daquela nuvem, Deus fez chover sobre uma terra seca. Talvez você está aqui essa noite e está dizendo: eu sou uma terra seca. Mas Deus vai usar aquilo que é pequeno para fazer coisas grandes. Há uma chuva de Deus vindo aí. Há uma chuva de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está começando um novo tempo. Erga a sua voz e fale com Deus e clame pela presença dEle. Comece a falar com Deus. Ofereça o seu coração. Ele usa as coisas pequenas para fazer coisas extraordinárias.
Oriandorabaxeri, andorabaxeri, andarabaxori, andarabaxeri. Oriandorabaxeri, andarabaxeri, andarabaxori, andarabaxeri. Oh, Espírito de Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Oh, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração esteja sensível pela tua presença, ansiando por ti o tempo todo, a toda manhã, meu Pai, a cada raiar do dia, meu Deus. Que seja um relacionamento contínuo com o Senhor, constante, inesgotável, inabalável. Oh, riandorabaxeri, andorabaxeri, andarabaxori, andarabaxori. Ensina-nos, ó Pai, a viver contigo, não só apenas nos momentos, ó Pai, mas que seja um relacionamento todo dia. Oh, ricantorabaxeri, andarabaxori, andarabaxeri, andorabaxeri, andarabaxeri. Oh, riandorabaxeri, andarabaxeri, andarabaxori. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, riandarabaxeri, andarabaxeri, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Eu já estou encerrando, já estou terminando.